Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Se você não me conhece ainda, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu tô aqui hoje para dar continuidade no vídeo anterior, que nós falamos sobre o inconsciente, algumas diferenças entre o consciente e o inconsciente, a forma deles agirem e interagirem, sobre ganhos secundários. E hoje nós iremos aprofundar um pouco mais sobre crenças, como nossas crenças são formadas, ok? Como esses aprendizados são constituídos dentro de nós. Eu vou dar algumas explicações técnicas, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso e eu vou começar a te ensinar caminhos para você ter a possibilidade de transformar as suas crenças, logo transformar o seu inconsciente, transformar a sua vida, porque ficar nessa batalha aqui, nesse braço de ferro, ou parece que alguém aqui vai ganhar e você já sabe que esse alguém é o inconsciente. Como nós falamos no último vídeo, no vídeo anterior, o inconsciente, uma característica marcante dele é que ele vive a partir da própria verdade. E o que é essa própria verdade, Manuel, que o inconsciente vive a partir dela? Lembra que eu falei no vídeo passado que até os 7 anos de idade, né, essas verdades são introjetadas? Eu até falei assim que eu não gosto muito do termo programado, que nós somos programados ou que foi instalado, porque nada foi instalado, tá? Você foi um aprendizado, você aprendeu, ok? Porque senão, se fossem como programas, então eu tenho aqui esse programa, ele seria igual para todo mundo, tá? Então é um aprendizado, porque ainda que sejam as mesmas situações que as pessoas passam, as interpretações são diferentes, tá? Então são aprendizados, principalmente de adaptação para a melhor forma de sobreviver, tá bom? E por que até os 7 anos de idade, né? Tem até um terapeuta chamado Eric Berne, e ele é da terapia transacional, e ele fala algo bem interessante, como ele coloca, que nós criamos scripts de vida, né? Que depois nós vamos reatuar na nossa vida adulta, esses scripts até os 7 anos de idade, né? Então são como roteiros de vida que nós vamos seguir depois na vida adulta. Mas eu já cheguei lá na vida adulta, agora eu tenho sonhos, eu tenho metas, eu tenho objetivos, mas em muitas questões eu continuo lá brigando comigo mesmo, tendo que usar a força de vontade no extremo. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo e eu tenho preguiça, eu não consigo fazer aquilo outro, eu tô com essa depressão, essa síndrome do pânico, eu tô nessa situação e eu não consigo sair disso, eu quero ter relacionamentos saudáveis, mas eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, tudo isso é a parte racional que deseja, né? Esses sonhos, essas metas. Agora você é um adulto, mas e esse roteiro? E esse script de vida formado aqui até os 7 anos de idade? E a gente vai entender por que até os 7 anos de idade, tá? Então eu vou passar aqui algumas informações técnicas para você. Se você pegar uma criança, tá, e colocar um aparelho de eletroencefalograma na cabeça dela, um aparelho que vai medir ondas cerebrais, ok? Então, uma criança de 0 a 2 anos, as ondas predominantes ali vão ser ondas delta, de meio a 3 Hz, ok? Que é os ciclos por segundo dessas ondas, de meio a 3 Hz. Aqui é 3,5, tá? Então não é muito exato esse número aqui, mas crianças até 2 anos, o predominante ali são ondas Hz, por isso que criança dorme demais, tá ok? Até 2 anos. Se você pegar uma criança de 2 a 7 anos, as ondas predominantes são ondas θ, ok? De 4, 3,5, 4 a 7 Hz, 7,5 Hz, ok? Então, esse é um estado de profunda imaginação, ok? Se você já lidou com uma criança, se você tem filhos ou conhece, ou tem sobrinhos, você vê que eles vivem no mundo da lua, um mundo imaginativo, um mundo bem diferente do nosso. Aqui o que acontece é que esses dois estados aqui, principalmente delta e teta,
são estados profundamente hipnóticos. Sim, então eu já falei isso em outros vídeos, né? Muitas pessoas acreditam que a hipnose é algo mágico, né? Que então você está em transe e você está inconsciente, você não ouve nada. Enfim, existem muitos conceitos equivocados em relação ao que é hipnose. Tecnicamente, é redução de ondas cerebrais e então é um estado natural que todo ser humano passa, tá? Você passa por todos esses estados várias vezes por dia. Então, delta e teta são estados profundos, hipnóticos, tá ok? Logo tem o estado alfa, crianças de 7 a 12 anos, as ondas predominantes são ondas alfa, tá? Que são de mais ou menos 8 a 13 Hz, ok? E depois você entra no estado beta, que é um estado predominante em um adulto, tá? De 14 a 30 Hz. E depois o estado gama, né, que é um estado de excitação, um estado de insights, quando você tem um orgasmo, você está no estado gama, tá, que é acima de 30 Hz, tá? Mas o predominante no adulto é o estado beta, tá ok? Então, nesses estados aqui, que uma criança de até 7 anos está inserida, muitos desses aprendizados ficam lá marcados profundamente. Por que eles ficam marcados profundamente? Porque todo aprendizado primário que você aprende primeiro dentro do seu cérebro, mecanismos de sobrevivência e tudo mais, tem maior relevância, tá? Então agora vamos voltar até experiências intrauterinas. Eu não sei se você acredita ou não, mas está aí a ciência hoje contestando, né? Na verdade aprovando, mostrando evidências sólidas, aliás, mais do que sólidas, de que o feto sente emoções, tem consciência e muito mais. Então lá na barriga da mamãe, você já começa a passar muitas experiências de aprendizados, ok? Então, seja lá o que acontece com você lá no útero da mãe, já é uma primeira experiência e aquilo já fica rondando você, aquela experiência. E se tem um impacto emocional muito grande, se você sofre um choque ou um trauma, aquilo já vai ficar registrado, tá? A nível celular, a nível de sistema nervoso, seu corpinho ali se desenvolvendo já vai armazenar todas aquelas informações, tá bom? A propósito, eu tô gravando um mini curso sobre a psicologia pré-perinatal, muitas informações para você, ok? Para você realmente adentrar esse período intrauterino, saber que tipos de memória, por que as pessoas se lembram, o que pode acontecer e os impactos que isso tem na sua vida. Mas assim que estiver pronto você vai saber. Vamos voltar aqui. Então, já nesses aprendizados precoces que você vai tendo, logo a pessoa nasce, a criancinha nasceu ali e ela também continua passando por experiências, tá? Que vão confirmando, as experiências que confirmam esses aprendizados primários, elas vão ficando muito armazenadas lá dentro. Imagina assim que a primeira vez que acontece algo com você, você tem um prego, você tem uma madeira, nessa mão um martelo, e você bateu lá no prego, pá. Então ele entrou um pouquinho. Aqui se deu início a um aprendizado primário. Se você vem e passa uma outra experiência que confirma esse aprendizado, você bate mais esse prego, ele tá já mais da metade. Se vem outra experiência, ele fica bem enfincado lá dentro, ok? Da madeira, ele entrou mais, então esse aprendizado ficou muito reforçado e passou a ser uma verdade absoluta para você. Isso você também sofre influência das coisas que você ouve, né, no seu ambiente familiar, no ambiente escolar, você sofre influência da sociedade, você sofre influência de todos os meios, mas nenhuma influência é tão poderosa, ok, quanto as experiências que você passa, tá? Então, eu sempre falo, né, que trabalhar no território intrauterino é o que traz mais transformações, porque ali estão os aprendizados primários, onde tudo começou. Mas é claro que houveram vários reforços, várias marteladas aí ao longo da vida, ok? Que você vai confirmando aquelas experiências. Eu vou trazer aqui exemplos mais práticos para você realmente compreender como as nossas crenças são formadas. Então vamos supor o seguinte, que eu tenho um sentimento de rejeição e que as pessoas não gostam de mim. Então, sempre que eu estou em relacionamentos adultos e eu terminei um relacionamento ou eu mal consigo me relacionar, eu tenho aquela
aquele significado, porque uma crença é um significado, ok? Um significado que eu dei a algo. Então eu tenho aquela crença que eu não consigo me relacionar, ou eu não sou amado, ou eu não sou bom o suficiente, ou ninguém gosta de mim, ou várias dessas combinações, ok? E aí a gente vai voltando no tempo, mas por que isso? Se existem pessoas que amam essa pessoa, por que ela sente isso? Por que ela não consegue perceber? Não tem aquele tipo de pessoa que acha que é burro, que acha que não é bom o suficiente, mas que você fala, e parece que a pessoa não entende aquilo e ela continua achando que ela é a pior pessoa do mundo, ou se você terminar um relacionamento, por mais que os outros digam, você se sente a pior pessoa do mundo, um lixo, que ninguém gosta de você, parece que o mundo acabou. Então são todos aprendizados que geraram crenças, né, que veio lá do início. Então vamos lá, eu já tive uma experiência dentro do útero da minha mãe, ou seja, quando ela descobriu que ela estava grávida, ela me rejeitou, tá? E segundo o tamanho dessa rejeição, é a mesma proporção que esse sentimento de rejeição pode ficar, que foi implantado lá dentro de mim, a minha percepção. Eu percebi que eu não sou bem-vindo, né? Não importa que minha mãe vai me amar lá no 3º mês de gestação, ou que ela me amou a vida inteira, tá? Então, eu passei ali, eu já tenho 1 ano de idade, e eu passei uma outra experiência que eu confirmei, né? Então dei outra martelada ali naquele prego. Ninguém gosta de mim, porque eu tava chorando ali, eu precisava mamar, eu tava com fome e minha mãe não tava presente, ela tava distraída, ela tava no telefone, eu não sei, alguma coisa. Só que você tem que entender que a percepção de uma criança, e lá com 4 anos de idade aconteceu uma outra coisa, minha mãe tava muito brava e falou algo pra mim e aquilo doeu me machucou demais, e ali lá com 6 anos de idade eu fiz um desenho para ela na escola no Dia das Mães, e ela olhou aquilo com uma cara assim, e só aquela cara eu já interpretei que realmente minha mãe não gosta de mim. Eu tirei uma conclusão, ok? Eu tenho uma conclusão e isso já faz parte do meu roteiro. Eu não sou amado, eu não sou bem-vindo ao mundo, eu não sou bem-quisto. E claro que vai passando os anos, você vai esquecendo, mas esquecer não significa que isso não exista. Você vai esquecendo, e lá na vida adulta, de repente, você comece a sofrer em relacionamentos. Eu só tô dando um exemplo, tá? Você comece a sofrer em relacionamentos e vem aqueles sentimentos avassaladores acabando com você, e aquelas vozes na sua mente: eu realmente não consigo ninguém gosta de mim, não sei porque eu continuo vivo. Enfim, aí vem depressão, vem uma série de fatores. Mas tudo isso se iniciou com esses significados que nós vamos dando a experiências primárias, ok? Então o inconsciente ele vai armazenando informações, na maioria das vezes quando são traumas, são experiências e aprendizados incorretos e incompletos. Você não completou o aprendizado. Vamos pegar um outro exemplo. Então eu estava andando lá na minha bicicletinha com 3 anos de idade, e com 4 anos eu já pedi para o meu pai tirar uma rodinha, eu fui tirar outra, e eu fui pedalar, e na 3ª pedalada eu caí. E aí meu pai se assustou todo, acabou gritando comigo em vez de me incentivar, me abraçar, que era tudo que eu queria. E aí eu chorei e nem quis mais subir numa bicicleta. Então ali eu tive um aprendizado incorreto e incompleto, eu não concluí o aprendizado. Então eu vou dando, na medida que eu vou passando pelas experiências, vários significados. Ok? Então, esses significados, a primeira vez que eu passo por algo, imagina que é um prego entrando numa madeira. E aí, cada vez que eu vou repetindo, esse prego vai afundando cada vez mais. Isso vão sendo conclusões sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o mundo, sobre o dinheiro, sobre todas as experiências. Imagina então uma pessoa que sofreu um abuso sexual, por exemplo. Então, qual é a interpretação que na infância que aquela criança criou sobre aquilo? Ok? Então, eu me sinto suja, eu não mereço ser feliz, se estão fazendo isso comigo é porque eu sou uma pessoa ruim. Enfim, você tem que entender que não é o trauma, não é a situação que incomoda, mas sim é o significado que a criança dá a partir daquilo, ok? E se esse sentimento combina ou é parecido com algum sentimento que ela passou previamente, se juntam em força, aquele significado primário, mas esse significado e esse prego vai
se afundando, tá? Então, assim são formadas as nossas crenças. Tudo aquilo que você acredita como verdade é apenas parte de suas crenças. Então, a religião que você tem, o que é certo para você, o que é errado para você, faz parte das suas crenças, do que você aprendeu. Toda crença, ela tem evidências dentro de você que comprovam aquilo. Então, ou seja, você passou por situações que comprovam e cada situação vai batendo esse prego, né, e afundando ele lá dentro dessa madeira aí de uma forma que quase nem a cabecinha do prego apareça mais, porque é uma verdade já tão profunda. E existem crenças que são fortalecedoras, porque você passa também por experiências que fortalecem você, que impulsionam você para a vida, ok? Mas as crenças limitantes, limitadoras, enfraquecedoras, elas hoje, em relação ao seu objetivo, ao que você quer, elas estão te direcionando por um caminho contrário. Então vamos supor aquela criança de 6 anos de idade, a mamãe brigou ali com o pai foi embora de casa e a criança tem alguns comportamentos e um dia a mãe está muito brava e começa a gritar com a criança: você tá ficando igual ao seu pai, não seja igual ao seu pai, ou você nunca vai ser igual ao seu pai, né? Podem ser várias coisas. E não é o que é falado também, mas o que é interpretado, o significado que a criança dá, ok? E por que até os 7 anos você entendeu? Então, nesses estados hipnóticos profundos, não tem filtro. Tudo que entra é como se a criança fizesse o download dessas experiências, de tudo que ela vê, de tudo que ela ouve, de tudo que ela experiencia, e aquilo fosse se armazenando e ela vai começando a criar um mundinho dela, e ter significados em relação às coisas. Imagina se é uma família que passou muitas dificuldades financeiras, já dentro da barriga da mãe ela ouvia muita briga dos pais, da mãe sobre dinheiro, que sempre era muito difícil ter dinheiro. Ela passou muitas privações querendo brinquedos e não tendo, às vezes passando até fome, foi difícil o que comer. Então tudo isso vão criando aprendizados, significados. Aí de repente essa pessoa tá lá na vida adulta, ok? Começa a ganhar dinheiro, tá? E aí ela começa a se sabotar. Ou alguma coisa que possa dar dinheiro para ela, ela sabe que vai dar, algo acontece e tudo vem por água abaixo, né? Então aqui a gente entra em um outro termo, autossabotagem, tá? Você talvez já deve ter ouvido falar sobre isso. Porque essa força aqui desse inconsciente, ele quer proteger você. Então, lá na vida adulta, esse termo autossabotagem, eu vou dar um outro nome para ele aqui para você, que vai começar a te ajudar muito se você pensar dessa forma. Então, na vida adulta, quando você quer algo, eu quero ir para academia, mas tenho preguiça. Eu quero fazer esse projeto, mas eu não consigo. Eu começo a comer sem parar, me distrair sem parar. Eu quero emagrecer, mas eu não sei mais o que fazer. Enfim, leve isso para todas as áreas da sua vida, onde você já se percebeu se sabotando. Eu quero ter um relacionamento saudável, mas eu só consigo encontrar pessoas que me fazem mal, ou só chega as pessoas erradas, ou eu não consigo me apaixonar por ninguém, eu não consigo gostar de ninguém, enfim, porque esse mundo inconsciente que criaram as suas crenças a partir desses aprendizados, tá lá paradinho dentro de você, e você vai viver a partir desses significados. A sua percepção em relação ao mundo vai buscar essas confirmações, porque existem mecanismos no cérebro, ok? Que as crenças precisam ser confirmadas, você precisa viver aquilo que você acredita. Então, você talvez já deve ter tido aquela sensação assim, de falar algo para alguém, ok? Mesmo que seja algo que a pessoa vai se dar mal lá na frente, assim, e quando acontece você fala, não falei que isso ia acontecer? Eu sabia! E é até uma sensação prazerosa, não é? Porque se eu sabia, tem todo um mecanismo de dopamina, de várias estruturas cerebrais, porque toda crença procura confirmação, ok? Você vai confirmar a sua verdade ao longo da sua vida, porque toda crença é uma profecia autorrealizável. Quantas vezes você não falou a si mesmo, né? Eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que esse relacionamento não ia dar certo, eu sabia que não ia dar em nada isso, eu sabia, ok? Você está confirmando as suas crenças. Henry Ford já disse, se você acredita que pode ou não, você está certo em ambos os casos, porque é o que você acredita. Mas o problema naquilo que você acredita, vamos pegar o exemplo então de que
eu não sou benquisto, ninguém gosta de mim. Ainda que tenham pessoas ao meu redor que gostem de mim, e eu posso até saber racionalmente, mas eu não sinto, eu sei racionalmente, pode ter 10 pessoas que gostam de mim, eu não ligo muito para isso, mas aquela que não gosta, aquela que confirma a minha crença, aquilo me machuca, aquilo confirma aquele meu estado lá dentro de mim, e eu fico muito triste com aquilo, ok? Então aquilo realmente me põe naquele estado e eu foco muito nisso. Então toda crença, ela vai fazer você focar não na realidade, mas em uma porção da realidade que combine com o significado aprendido, ok? Você nunca percebe a realidade como um todo, você percebe o mundo a partir das suas crenças, ok? De repente, experiências que você teve, você não confia nas pessoas, você não confia no mundo, o mundo é um lugar perigoso, ok? De repente, no mundo que você viveu, ganhar dinheiro é difícil no que você aprendeu. Ganhar dinheiro é difícil e você confirma isso o tempo inteiro, né? Então agora é a crise, agora é isso, agora é aquilo e você realmente não consegue, por mais que você tente, por mais que você se esforce, ok? Então a sua crença ela vai se focar nessa porção da realidade, embora a realidade seja muito mais ampla e tenha várias contraprovas. É muito fácil você se focar nisso que sua crença acredita, seja ela limitante ou seja ela fortalecedora. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma crença que eu sou muito criativo, ok? E se vier o Papa aqui na minha frente e falar que eu não sou criativo, eu não vou acreditar, porque eu tenho evidências o suficiente que comprovam cada vez mais a minha crença. E cada vez que eu me percebo, não que os outros, mas que eu me percebo criativo, eu falo, nossa, eu realmente sou criativo. Então toda a crença ela vai se fortalecendo, ela vai se retroalimentando, seja ela positiva ou negativa. Mas isso significa que tem vezes que eu não sou criativo? Claro que tem, então um monte de vezes eu não sou criativo. Só que isso fica lá na minha mente que eu sou e que uma hora vai vir a criatividade. Então quando vem eu confirmo, eu falo, tá vendo? Eu não falei que eu sou criativo? Então eu excluo as experiências onde eu não me percebo criativo e eu valido as experiências onde combina com a minha crença. Agora vamos pegar uma crença negativa. Então, vamos supor, homem não presta, tá bom? Então aquela pessoa que fala que homem não presta, aquela mulher que fala que homem não presta, de repente tem um monte de homem que presta, mas aí ela se relacionou, ela teve experiências, ou ela viu, ou ela ouviu alguém falar sobre uma experiência que homem não presta, porque de repente ela já passou lá na infância, porque o papai maltratava a mamãe, ou alguma outra coisa, ou os avós, eu não sei. E aí ela confirma, tá vendo? O homem não presta, não falei? E ela exclui aqueles outros lá. Muitos chegam até a distorcer a realidade. Por exemplo, assim, então tava lá com aquela cliente e fala, meu, homem não presta, mas e seu avô? Porque ela era apaixonada pelo avô. Seu avô presta? Ah, é, meu avô presta. Meu avô presta. E aquele relacionamento ali, você não vê ele como um relacionamento saudável? Aí ela já começa a distorcer a realidade. Ele não fez nada ainda, mas espera um pouquinho para você ver, porque homem não presta. Então essa pessoa vai confirmar a crença dela, e se a gente fosse falar no nível energético, ela vai atrair experiências que continuem confirmando a crença dela, para ela falar, tá vendo, não falei, não sabia, ok? E nisso vai afastando essa pessoa dos sonhos, porque de repente essa pessoa quer ter um relacionamento saudável, mas em cada experiência que ela passa, ela vai confirmando essas crenças, e essas crenças, esse prego vai ficando cada vez mais fundo lá, e vai soar, vai parecer uma verdade absoluta, mas está longe de ser a realidade. Olha só essa experiência. Então eu estava trabalhando lá com aquela garota, né? A mãe dela trouxe ela pra gente trabalhar porque ela sentia uma profunda rejeição por parte da mãe. Só que a mãe fazia de tudo por ela. Elas tinham um relacionamento muito ruim e a mãe não sabia mais o que fazer para agradar a garota. E ela já estava com 22 anos, na faculdade, e estava passando por um processo de depressão muito profundo. E a mãe, quando descobriu que estava grávida, tentou abortar essa criança. Claro que no segundo mês a mãe recalculou a rota na mente dela, ela viu que ela estava fazendo uma besteira e ela começou a amar aquela criança. Mas o choque, o impacto foi tão grande, né, aquele aprendizado, né, porque é um choque intrauterino muito grande. Ela realmente, fez alguns atos lá para tentar abortar e que não conseguiu, mas o bebê percebeu. Então, aquele aprendizado, porque passou por um trauma existencial, ficou lá preso, fechado. Então, é como se a percepção fechasse.
ainda que existiu amor durante 22 anos, que a mãe depois amou, que outras pessoas amam, o aprendizado inicial, lembra que eu falei que o aprendizado inicial que fica, dependendo do impacto emocional, ele é muito forte, a pessoa não consegue perceber a outra realidade, ela só percebe, ao longo da vida foi percebendo todas as vezes que a mãe fez algo e ela se sentia rejeitada. Então, era como se ela fosse confirmando, o preguinho descendo cada vez mais. Mas isso não diz respeito à realidade. A realidade tem muitas possibilidades, mas por conta desse aprendizado, a pessoa só foca naquilo, ainda que traga dor. Isso está lá no inconsciente, porque ficou gravado um aprendizado. Mas na medida que a gente vai trabalhando esse choque, esse trauma, limpando o sistema nos seus diversos e complexos níveis, a percepção da pessoa começa a ampliar, fala, nossa... Aí a pessoa começa até a lembrar de situações positivas com a mãe, começa a se conectar com a mãe. Muitas coisas começam a acontecer. Claro que eu estou resumindo aqui um processo que leva algum tempo para acontecer, tá? Para a gente trabalhar tudo isso segundo os traumas, os choques que geraram esses aprendizados, tá bom? Mas essa pessoa então começa a perceber a realidade e não só se focar numa porção dela, mas... numa realidade um pouco mais ampla. Nossa, olha, também teve muito amor. Então, o significado inconsciente começou a se transformar. Agora imagine todas as experiências que a gente passa até os 7 anos. São muitas e eu posso aqui falar com bastante propriedade para você. Você nem imagina o que você passou até nascer. Muitas pessoas contam a vida como a partir do nascimento, mas as pessoas que começam a adentrar a história intrauterina começam a perceber que já tem uma vida antes de você iniciar a sua vida. Você já passou por muita coisa naqueles 9 meses na barriga da sua mãe, que são aprendizados primários, tá? Então, esse roteiro de vida, esse script vai ser repetido. Nós temos uma tendência muito grande de repetir esse script ao longo da nossa vida, lá na vida adulta. 95% das pessoas que ganham na loteria em até 3 anos perdem tudo. Por quê? Porque não combina com as crenças que foram aprendidas lá na infância. Por mais que a pessoa queira acreditar em algo hoje, principalmente se tem uma carga emocional envolvida, né, a pessoa vai se auto-sabotar porque não combina. Na verdade, o inconsciente está protegendo essa pessoa. O inconsciente ele quer proteger essa pessoa. Eu vou falar um pouquinho mais disso no outro vídeo, assim como ensinar caminhos para você começar a transformar as suas crenças. Eu queria dar uma pincelada aqui, falar um pouquinho como as nossas crenças são formadas, porque tudo aquilo que você acredita que é certo para você, você tem evidências lá dentro de você que comprovam isso. E muitas das suas crenças você nem tem consciência, porque elas estão abaixo dos 7 anos de idade. Tem pessoas que não têm nem lembranças da infância. Então, para explorar muitas dessas crenças, existem alguns métodos, ok? Você, muitas vezes, na maioria das vezes, para explorar crenças profundas que vêm do seu sistema familiar, que vêm do processo intrauterino, que vêm de uma infância precoce, você precisa da ajuda de um profissional, porque elas são inconscientes. Tem outras crenças que você tem uma vaga ideia, são semiconscientes, e tem crenças que você declara a todo momento que elas são conscientes, que você sabe que você tem aquelas crenças. E existem aí vários métodos para a gente transformar essas crenças que eu vou falar um pouquinho mais para você no próximo vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, você tenha compreendido um pouquinho mais sobre como esses aprendizados, né, que vão gerando significados, vão acontecendo na nossa vida, tá? E que a partir desses significados, do preguinho que ficou martelado lá, eu vou me conectar à realidade, eu vou perceber a realidade através desse filtro e sempre me conectar a porções da realidade, ok? Porque o que é certo para você, não é certo para todo mundo. Se você tem a crença que o homem não presta, você tem evidências que comprovam isso. Se você tem a crença que você não pode ganhar dinheiro, que é difícil, você tem evidências que comprovam isso. Se você acha que o seu negócio, o seu trabalho não vai trazer felicidade para você, não vai proporcionar nada de bom para você, você tem crenças que comprovam isso. Ou seja, em todas as áreas da sua vida, principalmente aquelas que você está emperrado, porque tem áreas na sua vida que podem estar fluindo lindamente e tem áreas que podem estar completamente emperradas.
essas áreas que estão emperradas na sua vida têm não uma, mas um conjunto de crenças conscientes, semiconscientes e muitas inconscientes que não estão deixando você chegar onde você quer. Então realmente é muito importante começar a descobrir as suas crenças, é o primeiro passo, ok? E claro, encontrar caminhos para transformá-las. Então no próximo vídeo eu vou te trazer algumas ideias, algumas possibilidades de como você pode fazer para começar a transformar as suas crenças, explorar e transformar, tá ok? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha se você acha que esse conteúdo pode ser relevante para um amigo, para uma pessoa que você gosta, tá ok? Deixe seus comentários aqui abaixo do vídeo em algum lugar, alguma dúvida, se possível, sempre que possível eu respondo, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo explicando um pouquinho mais como você pode transformar as suas crenças limitantes, tá ok? Até o próximo!